Pronto. Iniciada a gravação. Então, tá, gente. Então, em nome do curso de enfermagem do Unifetec Bento Gonçalves, a gente dá início, então, à segunda semana de enfermagem, né? Do modo bem diferente, o modo online, né? Parece que voltamos à pandemia. Mas, quem puder ficar com as câmeras abertas, a gente pede para a gente ficar se olhando, se enxergando, nos aproximando também, que é o encontro, né? Peço que os profs também possam dar um oi. E antes de apresentar e passar a nossa palestrante, a nossa amiga, a nossa pessoa maravilhosa que vai falar de um tema tão importante numa época que nós estamos vivendo, né? Prof. Zuleika, Prof. Maicon, Prof. Adriane, Prof. Rosenilda, tem mais algum prof aí? Além da Prof. Damares? Prof. Leandro? Tá aqui na minha frente, né? Eu enxergo duplamente. Ah, tá entrando, tá bom. Alguém quer dar um oi? Oi. Oi. Não sei quem foi esse oi, mas tudo bem. Oi, tudo bem? Sou eu, professora. É o Ricardo? Ah, tá. Então tá, Ricardo, seja bem-vindo, nosso aluno também. Tatiele, eu gostaria que, em nome do DA, tu pudesse dar umas palavras de boa-vinda, que é uma organização do curso junto do diretório acadêmico. Isso aí. Então, quero desejar as boas-vindas para todo mundo, principalmente a Flávia, né, que com certeza vai passar muito conhecimento para nós. Todos que estão participando, eu agradeço muito também, porque acho que esse assunto vai ser muito produtivo na noite de hoje e no momento que a gente está vivendo também. Então, é isso. Obrigada a presença de todos. Obrigada, Tati. Eu acho que tem meus outros colegas aqui também presentes do DA. Cito o Diogo, o Marcelo, se querem dar um oi pro pessoal também. Uhum. Oi, Diogo. Oi, Marcelo. Não? Então vamos passar. Eles podem se manifestar durante também. Deixa eu só ver se a nossa secretária de saúde chegou. Acho que não. Ela ia fazer o possível. Deixar a mensagem também do prefeito e da coordenadora de enfermagem, tá? Ambos. Ah, agora começou a gravação. Ambos desejaram um bom evento para a gente, queriam estar presente também, né? Saudaram também a nossa palestrante. Flávia, eu gostaria de te apresentar, né? Flávia é socióloga, ela é sanitarista, ela tem mestrado em educação, ela é praticante e provedora de sessões de Summon Experience, isto, membro associada desde 2012 e atual diretora da Associação, aliás, de Associados da Associação Brasileira de Trauma. A Flávia participou intensamente, né, Flávia? Depois da Boate Kiss, de todo o evento, ela vai contar um pouco para nós dessa história, como foi. E também tem participado, né, das ações lá em Porto Alegre. Hoje ela reside em Porto Alegre, na época ela era de Santa Maria, né? Flávia já fez um trabalho bem legal com nós aqui em Bento, alguns anos atrás, né? Foi muito interessante. E então, estamos passando a palavra para ti, Flávia. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, num período que está todo mundo em função dessas enchentes, desses desmoronamentos que estamos vivendo e tanto que estamos online, né? Muito obrigada e com a palavra, Flávia. Obrigada, Núbia. Agradeço o convite e a confiança, né, em fazer esse encontro acontecer
com pessoas da tua instituição, com os teus colegas, com os teus alunos, né, com todo esse grupo que com certeza eu conheço a Núbia, muito cuidado por ela, então receber a tua confiança é uma honra, né, de vir aqui conversar. Também agradeço à secretária de saúde, ao prefeito, enfim, pelas manifestações, né, e agradeço muito a cada um de vocês por terem aberto suas câmeras, por estarem aqui, né, mesmo tendo tantos motivos para não estar. Né? Todos nós temos muitos motivos para não estarmos reunidos nisso que faz a nossa vida mais normal, entre aspas. Né? Nós estamos passando por uma situação de uma crise que talvez a gente ainda não tenha noção do tamanho dessa crise. Então, quando a gente se dispõe a vir, a estarmos juntos, a conhecermos pessoas, a trocarmos, a gente está fazendo uma escolha pela vida. A gente está fazendo uma escolha pelo que vai gerar a reconstrução, a continuidade. Então, nesse sentido, eu agradeço, né, por termos aqui 53 pessoas que estão escolhendo, né, continuar a vida e caminhar para frente. Como a Núbia falou, a minha vida profissional toda se fez dentro do Sistema Único de Saúde. Eu entrei na faculdade de Sociologia em 2001, faz tempo. E já naquela época comecei um estágio na Secretaria de Saúde de Santa Maria, e da Secretaria de Saúde de Santa Maria eu fui para a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Minha última atuação foi com um cargo de coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria da região de Santa Maria ali, né? Era coordenadora adjunta e responsável pela contratualização ao SUS dos serviços hospitalares para a região. Então, vocês podem imaginar que não era uma coisa pouca, né? De engronha para resolver, né? Mas, associado a isso, no episódio do incêndio da Boate Kiss, ali, eu estava coordenadora adjunta, meu telefone tocou no domingo, às 5 e pouco da manhã. Até hoje eu tenho dificuldade, Núbia, de acreditar que eu fiz a primeira reunião de regulação entre o Hospital de Caridade e Porto Alegre, né? Porque eu era a pessoa que representava o Estado ali em Santa Maria, e quando cheguei no Hospital de Caridade, organizamos minimamente uma primeira regulação. Então, são coisas que depois que a gente vive, a gente tem dificuldade de acreditar, né? Mas, enfim, é desse lugar que eu venho. E ali, naquela época, eu trabalhei dessa madrugada de domingo até março de 2014, quando eu achei que estava na hora de um outro caminho. E aí, nesse contexto, tive a honra de conhecer a Núbia, algumas colegas da Secretaria Municipal de Bento, né, Núbia? Foi um trabalho muito, muito enriquecedor, assim. E nesse período lá da Kiss, eu também, então, eu já tinha chegado até o mestrado, tinha terminado o mestrado, e o meu mestrado foi em educação, estudando muito as questões que envolvem o nosso corpo. Olhando para o nosso corpo como uma perspectiva de análise sociológica, né, como uma perspectiva de análise da própria educação, onde que as práticas educativas incidem, digamos assim. E conheci muitas abordagens interessantíssimas, e desse mestrado acabou que eu me interessei muito por estudos mais somáticos, estudos que trabalhassem com o nosso corpo. E aí, então, eu recalculei minha rota e comecei a fazer formações que não estão necessariamente dentro dos currículos universitários, né? Embora sejam abordagens da neurociência e com respaldo científico, elas ainda não são incorporadas às grades curriculares. Eu estou me referindo aqui especialmente de uma abordagem chamada Somatic Experience. Alguém já ouviu falar? Não? Que bom, então vocês vão conhecer um pouquinho ela hoje, né? A Somatic Experience é uma abordagem desenvolvida por Peter Levine, um biomédico americano, que trabalhou muito um encontro entre conhecimento da neurociência
etologia, que é um ramo da biologia que estuda o comportamento dos animais não domesticados, e algumas terapias orientais sobre o corpo, perspectivas orientais sobre o corpo. Então, é um encontro híbrido que gerou um conhecimento muito importante, um conhecimento que hoje eu diria que é um pouco da vanguarda dos estudos sobre trauma. Né? O que esse conhecimento do Peter nos brinda? Ele entendeu que o trauma não está no evento, o trauma está no nosso corpo que passa por um evento. Então, o trauma pode ser absolutamente qualquer coisa que aconteceu cedo, rápido ou forte demais na nossa vida, cujo impacto da situação gerou uma energia residual no nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático. Não foi possível descarregar, acontece uma fixação. Estou me fazendo entender? Faz sentido? Querem que eu repita? Estamos na mesma página? Sim? A Kátia fez que sim, ótimo. Então, nesse momento que a gente está vivendo, obrigada, Gabriel, nesse momento que a gente está vivendo, nós não estamos num trauma, nós estamos numa situação muito estressante, numa situação que mobiliza a nossa fisiologia. E a minha intenção aqui hoje é que a gente trabalhe um pouco de orientação. Então, eu fiz uma apresentação que eu vou pedir para a Núbia colocar para a gente, a partir desse conhecimento, tá? Falei com a Núbia, assim, quero que a gente tenha um momento bem aberto, vai ter um momento que eu vou abrir para escutar vocês, mas se antes de abrir, alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, tá? Acima de qualquer coisa, é um momento para a gente se estabilizar, se recursar, poder sair um pouco desse lugar tão estressante que a gente está. Faz sentido isso para vocês? Pode ser assim? Sim? Queres que eu já passe ou tu queres deixar eles falarem agora, Flávia? Eu pensei em fazer uma pequena apresentação e depois abrir para cada um falar. Tá. Mas se tem alguém que quer falar antes, está aberto o microfone. Tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Bom, aqui eu estou vendo que tem um íconezinho levantar. Olha, 66, um número bonito. Aqui estou vendo que tem um íconezinho de levantar a mão. Se alguém quiser, levanta a mão e a gente vê. É isso, né, Núbia? Núbia, te perdi. Isso. Tá. Daí, se alguém quer, só clicar ali, que daí já fica aparecendo um linkzinho que daí quer falar. Passar, Núbia. Então, eu fiz uma pequena organização aqui, né, para que a gente possa saber mais ou menos qual é a intenção que, pelo menos, eu penso que é muito importante nesse momento. Pode passar, Núbia. Próximo, por favor. A minha maior intenção nessa noite com vocês, antes de entregar qualquer conhecimento, é entregar um convite à orientação. Que orientação, Flávia? Orientação física, orientação espacial, orientação social e orientação para ajuda, porque estamos aqui reunidos entre profissionais e futuros profissionais, né, na área da saúde. Então, a natureza da profissão que nos une aqui, né, que é a enfermagem e outras áreas da saúde, temos 14 profissões na área da saúde, não sei se ainda temos 14 ou se já aumentou, mas é a ajuda, né? Então, para que a gente possa ajudar, a gente precisa ter alguns elementos que nos orientem, especialmente da onde tudo começa, né? Que é uma orientação física. Nosso corpo, nosso lugar no mundo, nossa maneira de ocupar a vida é por meio do nosso corpo, de experienciar a vida é por meio do nosso corpo, né? Então, que a gente possa ter uma orientação para o que está acontecendo conosco. Essa orientação espacial, estamos num ambiente novo aqui. Eu nunca tinha entrado nesse lugar, nessa sala do Teams, né? É um espaço diferente.
que está acontecendo em função de uma situação diferente, que também mexeu com a nossa espacialidade como um todo. Imagino, né, que vocês estavam preparados para estarem fisicamente, presencialmente reunidos. Não sei se ainda é uma sala que eu fui uma vez, que tem um parquet brilhoso muito bonito, mas vocês estavam querendo se encontrar presencialmente. E agora tem uma outra espacialidade aqui, né? E a orientação social. Estamos, de alguma forma, todos no mesmo barco. Estamos reunidos aqui porque estamos em segurança, né? Porque conseguimos ter um lugar quentinho, uma casa segura para estarmos, mas estamos num contexto de catástrofe social, né? É uma catástrofe por desastre natural que atinge todo o nosso estado, todo o nosso país, né? De alguma forma. Então, essa orientação também é importante, porque tudo isso vai conseguir nos trazer uma capacidade de perceber como que a ajuda pode realmente ajudar, tá? Pode passar, Núbia. Bom, eu estou aqui com a certeza que se alguém quiser fazer algum comentário, vai levantar a mão, né? Então, sobre o vivido, né? Como a Núbia apresentou e eu falei um pouco, né? Primeiro a gente vive as coisas, depois a gente entende algumas delas. Não é possível entender quando a gente está vivendo. Muitas coisas só são entendíveis depois de um tempo. E essas situações de crise, em especial, elas são isso, assim, a gente vai vivendo um dia de cada vez e depois a gente entende. E aí, então, o que ficou marcado para mim dessa experiência muito forte ali daquele incêndio da Boate Kiss, né, que foi um divisor de águas na minha vida. O que ficou marcado para mim foi a experiência com o que há de humano em nós, né, com o que há de humano em nós. Não com a política pública, não com o equipamento, não com o aparelho, não com se o Estado conseguiu fazer a ação dele, se a sociedade civil foi mais forte que o Estado, nada disso. O que fica é o que há de humano em nós. Somos todos humanos. Somos todos, de alguma forma, animais, porque viemos, né, do mesmo ramo, somos mamíferos e temos uma humanidade. E é essa nossa força. E nessa nossa força também está a nossa fraqueza, né? Quando a gente está diante de uma situação de extrema crise, de extrema crise, o que emerge em nós com muita força é a nossa sombra e a nossa luz. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, a nossa humanidade, ela não está pronta. A gente não nasceu pronto. A gente nasceu desse tamanho, não lembro o nome dele agora, mas ele trouxe o afilhado dele ali bem no início, né? Todos nós nascemos daquele tamanho ali. E a gente foi se desenvolvendo, mudando, transformando, né? Crescendo, aprendendo. E hoje a gente está aqui. Esse é um ponto que a gente pode olhar. Mas a gente também pode olhar para o ponto do nosso desenvolvimento como espécie mesmo. Vamos pensar os nossos pais, os nossos avós. Eles eram um tipo de humano inseridos no que a época deles viveu. Hoje, a gente é um outro tipo de humano. As crianças que estão nascendo hoje são um outro tipo de humano, né? Porque, vamos pensar, eu ainda sou analógica. Eu não nasci com o celular com touch, mas os meus sobrinhos já não conhecem telefone. É incrível, né, Núbia, e quem é mais velho um pouco, quando a gente fala em orelhão e as pessoas não conhecem, né? Tinha um tempo em que a gente tinha que botar uma ficha num orelhão. E isso mostra o quanto a gente vem se desenvolvendo. Não é só a tecnologia que se desenvolve, nós também. Nosso corpo acompanha de alguma forma esse desenvolvimento, de alguma forma, nem sempre, né? E eu estou aqui trazendo para vocês essa possibilidade de pensar
o nosso desenvolvimento humano a partir do nosso corpo, a partir da nossa fisiologia. Vocês vão dizer, Flávia, como assim? E aí eu vou dizer para vocês o que vocês com certeza sabem melhor do que eu, porque eu venho da sociologia, né? Mas vocês vêm da área da saúde, vocês tiveram bioquímica, anatomia, né? Então vocês sabem que a gente tem um sofisticado sistema, o nosso corpo é um sofisticadíssimo sistema de sobrevivência, né? A gente tem um sistema nervoso simpático, com ramo simpático, parasimpático, complexificado por um nervo que une os dois sistemas, nos faz seres feitos para o engajamento social, ao mesmo tempo que temos as mesmas respostas de sobrevivência, de luta e fuga lá dos nossos ancestrais que viviam no nomadismo, né? Somos talvez a tecnologia mais complexa seja o corpo, e mais perfeita também. Como é que é para vocês escutar isso? Faz sentido? Sim. Tem alguém que quer fazer algum comentário? Posso seguir? Então, tá. Então, o nosso corpo é realmente a nossa casa, né? E aí vamos pensar o que pode estar acontecendo com a nossa casa agora, nesse momento de crise aguda em função da enchente no nosso estado. Alguns estão com a casa alagada, alguns estão com a casa quentinha, outros se retiraram de casa. No meu caso, eu saí da minha casa, eu moro no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e a minha rua tá ok, meu prédio tá ok. Na semana passada acabou a luz lá, mas já voltou. Mas nas imediações do meu bairro ali tem alguma água, e eu preferi sair, né? Eu preferi me sentir mais segura. Estou na casa de uma amiga aqui na Zona Norte. Então, assim como isso pode estar acontecendo com cada um de nós, momentos diferentes e situações diferentes em relação à sua casa, eu quero convidar vocês a perceber o que pode estar acontecendo no corpo agora. Então, alguns podem estar com o coração batendo mais forte, outros com dificuldade para respirar, outros percebendo uma pressão sanguínea subindo, o estômago apertado, nó na garganta, pele fria, mente muito ativa, com muitos pensamentos, né? Outros podem estar com muita dificuldade para dormir, pesadelos, né? Eu mesma, na semana passada, tive muito... Eu me levava à exaustão e mesmo assim eu demorava para dormir e acordava super cedo, assim, não conseguia dormir, estava sempre num estado de alerta, que a gente chama, né? Com todo o nosso sistema de sobrevivência ligado para qualquer situação, a gente sair correndo, não é isso? Então, muitos de nós podemos estar ainda nesse estado de alerta. A gente pode estar tendo pesadelo, comendo comidas muito doces, muito salgadas, consumindo álcool ou consumindo álcool em excesso, tomando muito medicamento, drogas, né? Podemos estar lembrando de questões de antigamente, né? Questões que ficaram mal resolvidas, podem estar ressurgindo. A gente pode estar com medo, pode estar com muita dor, talvez nos sentindo em choque, talvez com raiva, né? Flávia, Oi? eu tô me sentindo assim, assim que aconteceu a primeira enchente ali, nós fomos tentar ajudar ali na comunidade, né? E a gente até ajudou em algumas coisas, levamos doações, mas mesmo assim eu me sinto como se tivesse culpada por estar seguindo a minha rotina do dia a dia e tá vendo tudo que está acontecendo lá fora, sabe? Eu sinto que eu devia fazer mais e agora aqui, eu moro em Faria Lemos, aqui já está tendo bastante, mais especializações, né? Veio bombeiros de fora, então ficou mais profissional, então eles não estão pedindo tanta ajuda da comunidade, mas eu pelo menos sinto que eu devia ajudar mais, entende? E isso me faz mal, esse sentimento me faz mal, e daí assim,
como tu disse, parece que a gente, de alguma maneira, desconta na comida, desconta, sabe? A gente fica mais receosa. Obrigada por trazer, Berenice. E é isso mesmo, sabe? Alguém levantou a mão, a Tati levantou a mão. Pode falar, Tati. Isso, fui eu. Na verdade, eu só queria complementar o que a Berenice falou, né? Eu acho que muitas pessoas estão nesse sentimento nessas últimas 2 semanas, né? Um sentimento de culpa por estar vivendo uma rotina, né? E estar bem vivendo essa rotina. Eu, por exemplo, a academia, eu ia para academia, eu pensava, meu Deus, como é que eu tô aqui na academia sabendo que tem pessoas, sabe? Eu acho que todo mundo tá com esse sentimento de culpa, né? É um sentimento estranho de culpa de estar vivendo a rotina, né? Era só para ali ajudar um pouco a Berenice. Ótimo, obrigada, Tati. E é isso aí, trazendo o que está bem importante, né? A gente está sentindo culpa por estar numa normalidade ou por estar tendo essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, né? Esses dias eu me senti um pouco culpada porque meu chuveiro estava esquentando. Na minha casa, o Junker é a pilha e tinha água na caixa, né? A gente ia lá no meu apartamento tomar banho e estava esquentando o chuveiro. E daí eu pensei, meu Deus, mas não pode, né? Como é que eu vou tomar banho quente? E aí a pilha acabou e eu terminei o banho gelado. É incrível, né? Mas enfim, é bem assim. Então a gente sente essa culpa, a gente pode estar se sentindo completamente ansioso em relação ao como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a semana que vem, o mês que vem, ou mesmo a gente pode estar se sentindo desamparado, porque nesse contexto de catástrofe natural, a gente fica com um certo receio, né? Da mãe natureza, da própria natureza, assim. Tudo isso, gente, é natural que a gente sinta, tá? Não é normal, é natural, é da nossa natureza. Lembram que nós somos seres que sentimos, nós somos seres com emoções e sentimentos. Então, é natural que a gente sinta. Mas também é natural que a gente possa liberar esses sintomas e que a gente possa ajudar o nosso sistema nervoso a descarregar o estresse e a recuperar o equilíbrio fisiológico. O nosso corpo tem essa capacidade inata de reestabelecer a homeostase. Aí vocês vão dizer, como isso, Flávio? Eu vou pedir para a Núbia passar para o próximo slide, tá? Como que a gente pode fazer isso? Especialmente permitindo o acontecimento de descargas fisiológicas. Então, por exemplo, eu vou dar uma imagem para vocês, tá? Lembram? Acho que tira esse slide, Núbia, depois a gente volta para ele, só para eu botar aqui. Pode diminuir ele, deixar sem nenhum slide? É muito difícil fazer isso, senão eu... Aí. Pronto. Eu vou dar uma imagem para vocês, tá? O animal que vive na floresta. Vamos pensar um guepardo, vive na floresta. Ele não tem água encanada, ele não tem luz, ele não tem nenhuma facilidade nesse sentido. E ele precisa tomar água. Ele vai ao rio tomar água. No caminho, ele encontra uma onça. São 2 animais grandes. E a onça está com fome. Então, a onça vai tentar fazer com que o guepardo vire comida dela. E o guepardo vai colocar todo o sistema fisiológico dele em ação para ele sair daquela situação de perigo ali com a onça. Ele vai lutar ou ele vai fugir, enfim, ele vai ter uma série de reações. E quando ele conseguir escapar e ele se sentir seguro, né? Ele vai emitir um som, ele vai tremer o corpo, ele vai chacoalhar, ele vai ter uma série de comportamentos que vão liberar o estresse daquela situação tensa ali com a onça, e ele vai no rio beber água. Né? Na National Geographic a gente viu muito esse tipo de imagens, né? De vídeos.
mostrando o comportamento dos animais não domesticados. Então, o nosso corpo também consegue fazer isso, descarregar o estresse, descarregar a tensão. O trauma, ele fica quando a gente não consegue descarregar a tensão. O trauma é a fixação da tensão. Então, vou pedir para a Núbia voltar lá naquele slide. Tudo certo? Podemos continuar? Sim? Então, como que a gente pode ajudar o nosso corpo a fazer o que ele sabe fazer? Se permitir a descarga fisiológica, como, por exemplo, tremer. Eu mesma falei até para uma amiga agora, eu estou sentindo meu corpo num tremor profundo por dentro. E eu estou fazendo um exercício de deixar esse tremor acontecer. Né? Às vezes eu fico com a mão no meu peito, inclusive, assim, sentindo um tremor muito profundo. Então, o tremor, ele é sinal de descarga. Ele vai completar uma resposta. O suor, o calor no corpo, a barriga roncando, os movimentos viscerais, as respirações mais profundas, o próprio choro, o riso, tudo isso são descargas. E é importante que a gente sinta, permita sentir, né? Na semana passada teve um dia que eu tenho um Instagram e faço stories todo dia, enfim, e teve um dia que eu disse, hoje eu só preciso chorar. E aí eu não conseguia falar outra coisa que não fosse isso. Aí fiz o stories, né, chorando, enfim, e pensei, meu Deus, vou apagar aquele stories, que papelão. Aí pensei, não, eu estou sentindo isso, eu vou sustentar, é isso que está acontecendo. E depois eu tive tantos relatos, assim, de tantas pessoas, clientes, enfim, dizendo, nossa, Flávia, quando tu te permitiu chorar, eu consegui chorar também. Foi muito bom, porque eu consegui chorar. Então, vejam que coisa mais... a que ponto a gente chega, porque eu mesma pensei em não manter aqueles stories ali, porque eu estava chorando. E, de repente, ajudou tanta gente a se permitir chorar, né? Então, é muito importante que a gente apenas observe o que está acontecendo no nosso corpo. Observar, sem julgar a manifestação, sabe? Ah, estou tremendo, vou parar. Ah, estou arrotando. Ah, estou rindo demais. Enfim, observa, não julga. Deixa que o teu corpo o que ele precisa fazer. O nosso corpo tem as suas próprias razões. Não é assim? A gente sabe que uma situação, a gente sabe que, sei lá, agora não está me ocorrendo nenhum exemplo, mas tem muitas vezes que a gente sabe algo, mas a gente continua sentindo medo, insegurança, não é assim? Então, é um pouco esse lugar do que a gente está sentindo. É muito importante também a gente não se isolar, a gente se reunir com a família, com os amigos, com os colegas, apoiarmos uns aos outros. Isso é fundamental, né? Não fazer uma evitação social, um isolamento, porque assim a gente não ajuda a descarregar esse estresse. Também é muito importante a gente não olhar tanto para as notícias. A gente busca uma informação, ali tem o que precisa e desliga a televisão, desliga o rádio, desliga o computador. Não se fixar nem nas imagens, nem nos relatos por tanto tempo, porque isso faz com que a gente fique nesse estado de alerta, que não baixa, né? É importante também focar nos recursos, perceber o que ajuda a ficar mais calmo. Comer pipoca, fazer tricô, fazer crochê, brincar com as crianças, cozinhar, enfim, tem tanta coisa. Ler um livro, se consegue, se permite fazer isso. Focar nos recursos, perceber o que te ajuda a ficar mais calmo. É muito importante manter-se ativo, fazer coisas para ajudar os outros e, fundamental, encorajar as pessoas a não contarem as suas histórias de maneira repetida. Para isso, é muito importante oferecer uma escuta interessada, uma escuta que faz uma pergunta, que percebe o sentimento, que permite que a emoção seja expressada. É assim que a gente vai organizando o nosso corpo de novo, se orientando para o agora e descarregando o estresse e evitando que a gente fique preso nesse pensamento obsessivo,
né? Da fixação. Então, vamos pensar, né? A Berenice e a Tati falaram da culpa. Ok, eu estou sentindo culpa e é natural que eu sinta culpa. Vou dar um tempo para perceber isso. Realmente, eu estou me sentindo impotente, eu queria ajudar, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo culpada. Tomar um tempo para perceber isso, não julgar isso. E depois disso, quem sabe, perceber o que pode fazer para ajudar. Eu vou ligar para minha mãe, eu vou conversar com a minha vizinha, enfim, né? E aí vai podendo fazer essa integração. Eu estou vendo que a professora Damares levantou a mão e a Tati também. Acho que a professora Damares foi primeiro, né? Não sei. Então vamos lá, professora Damares. Aqui está a senhora, um em você e 2 na Tati. Não vou te chamar de senhora, né? Não. Então, eu quero contribuir também com a nossa conversa, que eu acho que, eu penso que a gente pode aliviar o nosso coração também, porque essa questão, das vezes, da gente se sentir culpada por estar fazendo outras coisas, não estar ajudando, ou estarmos aqui no bem bom da nossa casa, vamos dizer assim, enquanto outras pessoas estão sofrendo, eu acho que às vezes a gente tem que cuidar com isso também, porque se eu ficar me sentindo muito culpada, eu não vou conseguir ajudar, porque como eu até separei uma fala sua, no início diz assim, primeiro a gente vive a coisa, depois a gente vai entendê-la. Então, se eu não buscar saúde mental para mim agora, eu não posso ir lá ajudar. Eu não posso realmente, eu, Damares, não tenho condições. Mas, gente, isso não vai durar hoje, amanhã, semana que vem. Isso vai durar muito tempo. As pessoas vão precisar da gente, Tati. E as gurias, sabe? Todas. Flávia, né? A Flávia até que tem experiência com isso, que isso não é de agora. Agora é o momento que eu vejo que todo mundo quer ajudar, mas muita gente atrapalha, sabe? Então eu penso assim, esse é o momento da gente... Como é que eu posso ajudar eu, Damares, hoje? Eu posso ajudar online, eu posso contribuir financeiramente. Hoje nós estamos falando, se eu doar R$1 para ajudar num Pix em algum lugar, eu estou contribuindo. Eu não estou lá botando minha força física, mas eu estou colocando um outro tipo de esforço. Sábado eu conversava com uma pessoa dona de um salão, ela disse, gente, várias pessoas cancelaram o atendimento porque não acham justo elas estarem aqui e tal. Aí eu disse, que pena isso, porque também não é justo para a dona do salão poder, nesse momento, não ter dinheiro para pagar os funcionários, entende? Então, eu acho que é um momento da gente buscar saúde mental e ver como a gente pode contribuir. Se eu for ajudar lá onde realmente o negócio está muito forte, eu, Damares, não tenho condições físicas para ir lá. E daqui a pouco nem emocionais. Mas eu consigo ajudar de outra forma, sabe? Então, eu acho que, Flávia, nisso tudo, é importante a gente primeiro ver que existe uma situação difícil, como tu disseste, assim, e tentar, ao mesmo que depois a gente vai entender tudo isso que está acontecendo, mas a gente também buscar essa saúde mental, sabe? Porque não vai terminar amanhã. E eu não quero me preocupar com isso, porque isso me angustia. Eu sou professora de história, minha formação é história e ciências sociais também, Flávia. Legal. E então a gente pensa muito nas consequências, nos processos, sabe? E eu preciso estar tranquila, porque isso não vai terminar aqui. As pessoas vão precisar de mim depois, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, Damares, com certeza. Tá bem, depois falamos ainda. Obrigada, com certeza. E a Tati? O que era, Tati, que tu queria falar?
Pode falar. Não, na verdade era algo parecido que eu só queria falar sobre a importância, né, da nossa saúde mental e a gente poder ajudar, né? Eu tive, nessa semana passada, a gente fez um grupo de colegas meus, técnicos de enfermagem, com 2 médicos, e a gente acabou indo em algumas cidades. A gente vê muita coisa, né? E a gente às vezes não está preparado para passar essa. A gente está, como que eu posso dizer? A gente está preparado para lidar com a doença física, né? Nós, profissionais de enfermagem, né? Mas lá, vivenciando, assim, a gente vê o quanto que emocionalmente eles estão frágeis, né? E o quanto precisaria de uma palavra de conforto, que às vezes tu, talvez dizer vai ficar tudo bem não é uma palavra certa, né? Então, era só isso mesmo que eu queria dizer, sabe? Mas era isso aí que eu queria complementar com o que tu estava falando antes. Muito legal, Tati, obrigada. E se vocês perceberem, o que eu estou fazendo aqui é dizendo para vocês, está tudo bem sentir o que se sente. No momento que a gente perde uma casa, perde uma pessoa, perde a orientação, dizer vai passar, vai ficar tudo bem, não é uma coisa acolhedora. Porque o nosso corpo é feito para sentir tudo. Eu estou aqui falando do corpo, que é o lugar onde tudo acontece. A perda, o amor, a saúde, a doença, tudo, absolutamente tudo acontece no corpo. Então, legitimar. Uma vez eu fiz um trabalho eu fui para o Peru e fiz um trabalho com um psicólogo, mas que é inca, né? Tem uma cosmologia inca. E aí eu contei uma história para ele e ele falou: "E você já chorou por isso?" E eu falei: "Acho que não." E ele disse: "Então, quem sabe a gente chora um pouquinho?" Porque é isso, entende? Quem sabe chorar diante da impotência, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, se não chorar também está tudo bem, é como a Damares falou, entendeu? Nesse momento eu não consigo ir lá e ajudar a limpar um lugar ou ir lá resgatar. Que bom que tem gente que consegue. Mas no próximo momento eu consigo sentar e fazer um Zoom com uma família que ficou desabrigada, que eu já fiz isso a semana passada. Que bom que eu consigo, não precisa que vocês consigam. No próximo momento, vocês vão conseguir levar uma conversa, um cuidado, um medicamento que vai ajudar. Cada um de nós vai ter o seu momento, né? O que importa é que a gente perceba isso e perceba como a gente está sentindo. Pode passar o próximo slide, Núbia? Vamos entrando aqui porque eu quero abrir o microfone. Então, gente, o que eu aprendi sobre crises, né? Sobre essa palavrinha que se a gente tira o S, fica crie. Nas crises, nos momentos de crise, a gente precisa colocar a máscara primeiro em nós. Lembram daquela metáfora? Todo mundo já viajou de avião? Se alguém ainda não viajou de avião, a primeira vez que for viajar de avião, vai escutar. Quem já viajou vai lembrar. Se a gente tiver uma situação de extrema instabilidade aérea e tiver o nosso filho do lado, nosso sobrinho, uma criança que a gente ame, se a gente não colocar primeiro a máscara em nós, nós não necessariamente conseguiremos salvar essa criança amada. E aqui é a mesma coisa, a gente precisa colocar a máscara em nós. Por exemplo, eu estou na diretoria de associados da Associação Brasileira do Trauma. A gente conseguiu fazer a primeira live orientando a nossa comunidade de como a gente ia proceder ontem. Porque de segunda a quarta, qual era o meu foco? Sair da minha casa, organizar as coisas. A família do meu irmão mora muito perto do rio, eles não estavam indo ainda, eles iam para a praia, mas não iam, e eu estava completamente focada nisso. Eu só queria saber em que momento eles iam sair da casa deles e ir para a praia. Eu queria saber como estava meu pai, como estava minha mãe, como estavam as pessoas que eu conheço. E não foi só eu, isso faz parte da nossa natureza. A gente primeiro se cuida e quer que as pessoas mais próximas a nós estejam bem. Aí depois que tudo isso se organizou, então agora a gente pode começar a pensar no restante, no entorno. Tem clientes que eu atendo, né? Tem empresas que eu atendo.
vamos olhar para isso, aí a gente vai organizando e podendo abrir espaço para as outras demandas que vão chegar. Então, é natural e está tranquilo que a gente faça isso. Na quinta-feira passada, quando começou a chuva, que eu vi aquela chuva enorme, eu pensei, eu vou para casa, porque eu vou ser uma menos para dar trabalho no trânsito. Eu não imaginei que ia acontecer tudo que aconteceu, né? Mas eu já pensei, 5 da tarde esse trânsito vai estar um inferno, eu vou para casa às 2 da tarde, porque eu posso fazer isso. Então, eu vou ser uma menos para atrapalhar, né? E assim a gente vai, uma menos para ser resgatada, uma menos para perder, né? E assim a gente vai podendo passar pelas diferentes fases. Então, numa situação de crise, primeiro coloque a máscara em você. Numa situação de crise, percebe que vocês já falaram aqui, eu vou me repetir, mas tem diferentes fases da ajuda. Tem a ajuda emergencial, tem a ajuda especializada, tem a ajuda longitudinal e intersetorial, que demora, que é longa, que é muito complexa. Todos nós teremos oportunidade de ajudar, né? Tem a ajuda que ajuda, né? Tem a ajuda que realmente ajuda. Eu vou contar para vocês um segredo que não é segredo. Quando eu estava lá no contexto do incêndio da Boate Kiss, né? A sala de crise que o Ministério da Saúde começou no Hospital de Caridade, depois ela foi para a minha sala na Coordenadoria de Saúde. Então, vocês podem imaginar que eu me envolvi com absolutamente tudo. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar, eu me envolvi. E ali naquelas primeiras semanas, primeiro mês, eu tive que colocar 3 residentes. Eu tinha residentes da residência multiprofissional em saúde da UFSM, e eu coloquei 3 residentes para atender as pessoas e as ligações de quem queria oferecer ajuda. Vocês acham que isso é razoável? Sim, porque a gente está falando da nossa humanidade. Mas, por outro lado, vejam que desorientação, porque grande parte das pessoas que estavam ali oferecendo ajuda precisavam ser ajudadas, estavam emocionalmente abaladas. Então, elas foram oferecer ajuda, mas elas estavam precisando de ajuda. É um paradoxo, entende? Então, quanto mais a gente colocar a máscara em nós, quanto mais a gente tiver orientação para o que está acontecendo em nós, mais a gente vai poder oferecer uma ajuda que ajuda. Faz sentido isso para vocês? Que bom. Então, existem esse tipo de ajuda e as crises, elas são mecanismos que a vida... Isso é o que eu aprendi, tá? Estou fazendo um resumo aqui. As crises são mecanismos que a vida usa para que a gente possa desenvolver resiliência. A nossa resiliência é desenvolvida na crise. A nossa capacidade de desenvolver essa resiliência, todos nós temos. Mas diante de uma crise, ela vem para que a gente possa fazer essa musculação, né? E que as crises passam, desde que a gente atravesse-as. Se a gente atravessar as crises, elas passam. E possivelmente a gente vai ter grandes oportunidades no nosso estado, né? Núbia, próximo slide, por favor. Flávia, que nem tu diz, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente sente essa sensação de não poder ajudar, fica triste, a gente sente assim o coração muito aquecido, porque o tanto de ajuda que veio, as pessoas assim, tipo, eu falo por experiência, porque eu estava aqui no salão de Faria Lemos, e menos assim de 2, 3 horas de tudo ali, já começou a chegar um monte de doações, começou a chegar pessoas já para fazer comida, já arrumando cama, equipe médica, sabe? A gente sente porque às vezes tu perde um pouco a fé na humanidade por coisas que tu vê, sabe? Resgate animais, não só de pessoas, que toda vida é importante. Nossa, isso aquece muito o coração da gente, né? A gente fica feliz, a gente volta a acreditar na humanidade.
Com certeza. Mamãe. E agora eu quero, né? Quero convidar vocês assim a perceber como que em relação ao momento que chegou aqui no Teams, que veio meio sem saber o que era que nós iríamos conversar. Depois que a gente passa por esses slides, conversa um pouco, eu gostaria muito que vocês contassem aqui para nós, né, como cada um está agora. Se quiserem abrir o microfone, agora é aquele momento que eu falei que queria abrir o microfone e ouvir, se possível, todos ou todos que quiserem falar, né? Como estamos agora? Como é que é para vocês escutar isso? Tem uma pessoa que levantou a mão aqui. Pode abrir o microfone. Estou vendo. A Isabel. Venha, Isabel. Oi. Oi, Oi. tá me ouvindo? Uhum. Então, eu trabalho em jornal, né? Então, desde o primeiro momento, eu não consegui ter coragem de ir para o front, tipo, para a linha de frente, assim, porque se só de receber as notícias e ter que repassar para as famílias os números, os dados, tipo, já tá sendo difícil, sabe? Tipo, eu não sei se eu me senti muito culpada no primeiro, no segundo dia, assim, por continuar a minha vida, sendo que na sexta-feira eu passei muito, 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 muito mal. Mas foi na questão, assim, eu estar bem, entre aspas, comparada às pessoas, sabe? Uhum. Uhum. E como é que tu tá agora, Isabela? Então, é bem difícil, sabe? Tu acordar assim de manhã e já ter 50 mensagens, assim, sabe? Pra te ter que atualizar as pessoas. Eu acho isso a coisa mais difícil que é dar notícia, né? Porque a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir. E também não é fácil dar notícia ruim, sabe? Uhum. Uhum. Obrigada por trazer a tua situação nesse momento. E se alguém mais quiser dizer como está, a ideia é deixar esse microfone aberto um pouco, depois convidar vocês a fazer uma pequena. Núbia, como é que é ouvir isso? Faz sentido? Como é que tu estás? Olha, que nem eu estava conversando contigo hoje de meio-dia, nossas falas, né? Eu disse que eu me sentia assim até sábado, domingo, eu estava me sentindo muito angustiada também. Até o fato de não conseguir fazer nada, ficar só escutando notícia, aquilo não estava me fazendo bem. Foi quando eu e a Dami, né, Damaris, nós fomos lá no Instituto oferecer ajuda, né? A gente foi ver, estão precisando de alguma coisa, e a gente viu que as pessoas estavam precisando ajuda para elas, para quem estava sendo voluntário, para quem estava vendo caras cansadas e tudo, ou as pessoas que iam lá buscar. E eu não sei, para mim, ali, a partir do momento que eu comecei a fazer aurículo e tal nas pessoas, quem saiu mais fortificado fui eu. Né, eu saí muito bem, eu cheguei em casa leve segunda, eu saí tranquila, eu saí assim animada, porque eu consegui ouvir o outro, ver as necessidades e, de alguma forma, eu acho, por estar na enfermagem, por ser essa nossa profissão, mas o mínimo que tu consegue fazer para ajudar o outro a ficar melhor, eu me senti muito melhor e muito mais fortificada, mas que nem eu te disse, eu tenho as minhas prioridades também. Se eu ficar o dia inteiro lá, eu não vou estar bem para atender bem a outra pessoa. Então, estou trabalhando, tal, e estou fazendo as minhas horas de voluntariado, porque eu percebo que está ajudando bastante as pessoas. E assim a gente está montando um grupo, está se apoiando, mais gente vai ajudar, e vamos lá. Então, às vezes, a gente fica assim, não, a gente não quer, que nem nós comentava aqui, tu não pode fazer por aparecer. Mas às vezes tu tem que postar, tu tem que ver, porque mais gente pode estar fazendo umas coisas que parecem ser bem simples, mas que faz um bem muito grande. É tu ver crianças que o chinelinho único que veio arrebentou ali na tua frente e a felicidade de ganhar um chinelo novo, chinelo usado, mas para ele era novo.
a felicidade de uma menininha ganhar uma boneca que ela tinha perdido todas as bonecas dela, assim, ó, aquele sorriso, aquela levar na brincadeira, fazer as pessoas dar risada, vamos junto, assim, ó, tirar um pouquinho aquele foco da tragédia. Eu acho que isso também é uma coisa boa para a gente e para o outro. Uhum. Então, assim, ó, cada um vai ter tempo para ajudar, vai ter tempo, o seu tempo, o que que é possível, o que que não é para cada um. Eu acho que não dá para a gente querer, que nem a gente estava vendo as pessoas, estavam há 10 dias trabalhando, das 8 às 10 da noite, numa canseira desgraçada, num estresse desgraçado, que eu acho que isso também não é humano, nem com eles e nem na qualidade da ajuda que estão dando. Então, é bem, bem bacana, né? Essa parte assim da gente ver o que que eu posso, que nem os alunos queriam, né? Gente, todo mundo queria ir ajudar, né? A Kátia, as gurias que foram, mas tinha momentos que eles diziam: não, Núbia, isso não é para aluno. Eu vou botar alguém lá na frente, lá no baixo da Faria Lemos, que não tem contato, que não tem luz elétrica, que não tem água, que não tem nada, que tá um enfermeiro já 2, 3 dias lá, só estão levando umas comidas. Não é a pessoa preparada para isso, não para esse cargo, essa vaga que tem agora, é para alguém que está já muito treinado nisso, senão é mais uma pessoa que está correndo risco, né? Então, assim, acho que eu estou me sentindo bem feliz de estar aqui, a gente podendo conversar, ouvir umas realidades, né, da Beri, das meninas que a gente tem convivido, também é uma troca que para a gente faz bem. Eu queria só saber como a Isabel, como ela ficou sabendo dessa live e tal, a pessoa do jornal. Eu sou do curso de biomedicina. Ah, tá. Seja bem-vinda. Estou com o professor Pedro aqui do meu lado. Que bom, Isabel. Ótimo. Eu estou aqui na minha telinha, eu estou vendo a Crisinha, a Berenice e a Damares, com as mãos levantadas nessa ordem. Pode ser, Crisinha? Pode abrir teu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Então, como eu estou agora, né? Eu sou técnica de enfermagem já há 17 anos. Trabalho aqui no hospital. A gente está vendo muita coisa, né? Então, assim, é claro que se a gente falar que está bem, é mentira. Ninguém tem como estar bem. Mas é como a prof. Damares antes comentou. Cada um tem que fazer aquilo que é possível. Eu tenho uma carga horária diferenciada, trabalho bastante aqui o dia inteiro, não consigo ir para as ruas ajudar como eu gostaria, não consigo ir em determinados locais como eu gostaria, mas ajudo como eu posso, na doação, fazendo um Pix, ajudando nos grupos. E isso já me conforta, me faz me sentir bem, porque eu sei que da minha maneira eu estou podendo ajudar. Agora, esse final de semana, eu estava todo ele de plantão e deu a casa de atender uma paciente que está ajudando. E aquela coisa assim, das 8 da manhã às 8 da noite, uma paciente de mais idade que quer ajudar muito, só que ela esquece das limitações dela, né? Acabou passando mal, por não se alimentar, não beber água, e veio parar ali no plantão com a gente, sabe? Então, que nem eu conversei com ela, é óbvio que o que ela está fazendo é um trabalho lindo e maravilhoso, mas que ela tem que entender as limitações dela também, né? Porque senão, ao invés de ela ajudar, ela vai ter que ser ajudada, né? Então, a gente está vivenciando muita coisa, assim. A gente vê, tipo, acabamos de sair de um Covid. Se alguém dissesse que nós iríamos estar passando por isso, eu acho que ninguém acreditaria, né? É tentar trabalhar, assim, o máximo que a gente pode no nosso psicológico, né? A gente tem que ver a dor, sentir a dor, mas a gente não pode se abalar com essa dor. Porque senão eu acho que a gente não consegue erguer a cabeça e seguir o nosso trabalho, né? É aprender a lidar com essas emoções. Que nem eu digo, eu entro lá, eu não vejo nada de ruim. Eu trabalho, eu faço. E o meu momento, assim, de extravasar essas coisas ruins é quando eu chego em casa, vou tomar meu banho, eu choro o que eu tenho para chorar lá, eu lembro o que eu vivenciei, ponto. Eu saio do banho, boto um sorriso, acabou, passou. Porque senão eu não consigo levantar no dia seguinte e trabalhar, né? É assim que eu sigo.
E é muito interessante quando tu diz, né, tu tá te permitindo sentir, né, e tá te permitindo também sair disso, né, as duas coisas, isso é muito importante. Isso é a base para a saúde mental, né, poder sentir as duas coisas. Muito, É o que muito eu bom, Cris. Que bom, obrigada, obrigada. A Berenice, não sei. Eu quero relatar de uma forma que eu ajudei, assim, que eu me senti muito bem ali no salão de Faria Lemos, né? Então, estava chegando a todo instante, chegava pessoas resgatadas e, tipo, eu estava ali tentando ajudar a servir um chá, me disponibilizei como técnica de enfermagem, mas já tinha uma equipe, então eu falei, não, então eu posso ajudar ali separando as roupas, posso ajudar na cozinha, qualquer forma que der para me ajudar, eu vou ajudar. Daí eu ali, né, estava demorando para chegar um outro grupo que estava sendo resgatado, e daí, de repente, chegou aquele grupo, e daí chegou uma guria, ela chegou muito apreensiva, ela, tipo, jogou as coisas dela no chão ali e se desabou no choro, né? E nessa semana mesmo ali, a gente tinha apresentado um trabalho sobre empatia, e eu só cheguei assim e abracei ela, esperei ela terminar aquele choro, que era um choro longo, sabe? Esperei ela terminar e depois, daí não sabia nem o que questionar, mas eu perguntei: tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Você perdeu a sua casa? Não, não perdi. Você perdeu um familiar? Tem algum familiar desaparecido? Para você estar tão nervosa assim? Dela, não. Eu sou bipolar, eu ela tem autismo, ela tinha vários transtornos, sabe? Tinha outras coisas que agora não me vem à mente. E daí eu tô sem medicação, eu preciso da minha medicação. E daí ela começou a chorar de novo. Eles vão me internar, porque a única coisa que eles fazem é me internar, e vão me conter. E ela estava muito estressada. Daí eu acalmei ela, falei: não, ninguém vai te internar, fica calma, fica aqui comigo. Se precisa, eu te levo para lá na minha casa, tal. E daí ela se acalmou. Eu falei: o que eu posso te ajudar? Eu preciso pegar a receita com o médico e comprar minhas medicações, porque eu deixei tudo, eu só saí com a roupa do corpo, né? Então, daí nós pegamos o carro, fomos até Bento. Ela pegou a prescrição médica realmente, né? E ela foi lá, comprou a medicação. A mãe dela estava junto com ela e ficou ali no salão. A mãe dela passou a senha errada do cartão de crédito, daí a gente pagou lá a medicação para ela, trouxemos ela de volta e fiquei um par de dias ainda ajudando ela porque tinha alimentação. Só que ela eu não eu conheço bem como que é essa parte de autismo, assim, que tem graus, né? Ela era seletiva para comida. Então, ela queria, assim, tipo, ela comia coisas específicas, né? Daí ela pedia para mim levar para ela, eu levava, levei ela para Bento. Então, foi uma forma de eu ajudar e me sentir bem fazendo isso, sabe? E agora ela está internada em Caxias. Ela se machucou toda, ela nem sentia com todo o estresse que ela estava, né? A família dela continua aqui no abrigo ainda, mas ela tá lá, tipo, a gente se trocou o WhatsApp, converso com ela, e eu me senti muito bem em poder ajudar uma pessoa assim, sabe? Tem algumas coisas. Posso falar ou não? Claro, por favor. Algumas coisas, gente, que a gente está colocando bastante naquele grupo de estudo. Eu vou pedir que vocês entrem, quem não faz parte, né? A Tati que abriu o grupo, é o grupo dos acadêmicos. Até, Tati, se tu puder depois botar o convite de novo. Ali a gente está botando muito material de como acolher,
que tem frases, tem palavras que é pior a gente falar, e coisas assim que eu tô aprendendo um monte, sabe, com aquele material na hora das crises também, que a gente não tá acostumada com isso, né? Muitas vezes a gente não precisa falar nada. A gente fica do lado, escuta, dá um abraço, porque às vezes a pessoa não quer mais falar daquilo. Então tem que ter perguntas, né? 72 horas, depois mais um tempo, mais um tempo. Então, isso a gente tem que aprender enquanto nós, profissionais da enfermagem, que a gente não viveu outras crises. A Covid era diferente, a Covid todo mundo se separou, né? Ficou nas suas casas e tal. Então, eu acho que é um grande aprendizado que a gente está vivendo e que nós temos que estar abertos para aprender, né? Como agir, assim, que nem a Beri disse, ela não ia ser internada, né, Beri? Hoje ela está internada. Então, a gente também, e claro que tu não fez por gosto, né? Não era nada disso, mas a gente tem que cuidar algumas coisas, não nesse caso, não estou falando do teu, tá? Mas que o que é possível a gente fazer? A gente não vai levar todo mundo para nossas casas. Eu vi assim muitas famílias com um quarto e com 6, 7 pessoas que é amiga da amiga da amiga. Eu disse, essas famílias daqui a pouco não vão conseguir mais ficar muito tempo. Isso vai ser demoradinho. Então, assim, ó, nós temos que aprender ainda ao longo prazo de tudo isso, né? O que é melhor nessa fase, o que é melhor na outra, o que cabe a mim, o que cabe ao tentar ajuda, né? Porque tu conseguiste fazer ajudar essa, mas a gente não consegue pagar remédio para todo mundo que precisa, ou etc, né? Então, para a gente não se sentir mal também se tem algum outro caso que a gente não consiga dar conta. Próximo, de mão levantada. É, a Damares. A Cris continua com a mão levantada, não sei se ela só não baixou, se ela quer falar de novo, mas se ela quer falar de novo, eu vou pedir que a gente abra para a Damares e depois... Ah, ela baixou. Depois eu queria fazer um comentário em relação ao que a Beli falou, mas vamos escutar a Damares. Não, eu acho que está tudo junto, né, Flávia, Núbia, as gurias aí, eu acho que a gente vai complementando a fala, assim, porque eu tinha anotado aqui e aí eu disse, não, a Berenice falou isso no final, o que a gente tem que entender é que todo mundo quer ajudar, né, e nós somos de áreas diferentes, e a gente, nesse momento, é um momento de aprendizado, porque como as gurias falaram, eu não tenho experiência em tragédia de enchente, eu só ouvi falar, eu não sei o que é isso. De repente, vários de nós também não temos uma vivência mais prática sobre isso, mas a gente ouviu falar, e a gente vê na TV e por aí vai. Então, é um momento também da gente aprender. Então, a gente vai errar bastante, mas vamos pensar em aprender. Então, que nem a Núbia falou, algo que eu aprendi esses dias, porque eu cheguei, eu vi alguém e eu já corri tentando ajudar. Na verdade, eu estava despertando eu queria respostas à minha curiosidade. E eu perguntei como estava a situação do sítio deles e tal. Gente, na verdade, assim, ó, me senti muito constrangida por falar isso depois, porque nesse momento não é momento da gente fazer pergunta, tá todo mundo mal, ainda mais quem está nesses lugares, né? Então, a pergunta correta que a gente pode falar, que eu tenho aprendido, é como é que eu posso te ajudar? Né? E é um aprendizado, porque eu não faria essa pergunta, mas eu aprendi. É óbvio que quem está ali, eu moro em Carlos Barbosa, quem está na região de São Vendelino não está bem. Eles perderam tudo, sabe? Então, como é que eu posso ajudar essas pessoas? E aí vem algo que eu sempre digo para os meus alunos, na disciplina de hoje, inclusive, que é Sociologia e Antropologia da Saúde, a gente precisa aprender a se livrar dos juízos de valor. E esses juízos de valor, eles vêm junto com aquilo que eu chamo assim de falas do senso comum, sabe? Aquilo que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado.
Então, uma das falas que as pessoas se preocupam é o que vão pensar de mim se eu não estiver aparecendo que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo. O que vão pensar de mim se se as pessoas não me enxergarem que eu estou demonstrando uma preocupação? E aí, o que vão pensar de mim, é que às vezes a gente faz coisas desnecessárias, como fazer perguntas inconvenientes, ou saber, nem todo mundo quer aquela ajuda que a gente está pensando, tu deve estar morrendo de fome. Não, a pessoa não está com fome, quando ela fica nervosa, ela não come, né? Ela fica, sei lá, eu posso ajudar de outra forma. Então, como a pergunta, a fala da Berenice ali, como é que eu posso ajudar? Exatamente é isso que eu penso que a gente pode fazer. E como a Núbia falou, quando a gente foi lá naquele lugar ali para oferecer ajuda no IFE, nossa, na hora a Núbia já começou a trabalhar e não era com quem estava desabrigado ou desprotegido e tal, era com pessoas que estavam trabalhando. Então, é outro olhar que a gente também pode, nesse momento, aprender. Todo mundo está precisando de ajuda. Eu me lembro, eu até anotei aqui, uma psicóloga que estava lá naquele dia comentou com a Núbia, eu estou com soro engasgado aqui, porque ela sentia que ela não podia chorar, que se ela chorasse, as pessoas entrariam em desespero por tudo isso, ela precisava se sentir forte. E eu pensei, não, para mim, quando eu vejo alguém chorando, também demonstra a humanidade dessa pessoa, né? E aí a Núbia ofereceu ajuda, etc e tal. Então eu penso que essa é uma forma também da gente contribuir. Como é que eu posso te ajudar? Tanto para quem está ali trabalhando, como para quem sofreu, quem está sofrendo com toda a tragédia. E esquecer o que vão pensar de mim se não me enxergarem contribuindo, né? Um colega nosso, já vou concluir, mas um colega nosso, falávamos a semana passada, e ele disse assim, eu tenho contribuído, mas eu não divulgo, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Também concordo com isso. Às vezes a gente pode estar contribuindo de várias maneiras, sabe? E é importante a gente ajudar. Então, é um momento tenso, e a minha frase que eu ponho assim é essa mesmo, como é que eu posso ajudar? E é isso que é o que mais importa. Com certeza. A Zuleika está com a mão levantada, mas antes eu quero perguntar. Eu tenho aqui um protocolo que a gente recebeu do pessoal que trabalhou na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, tá? Do Trauma Healing. Todo esse material que eu apresentei para vocês foi uma forma muito simplificada de apresentar protocolos, tá? Do Trauma Healing, que é o centro que trabalha com essas abordagens em desastres naturais, tá? Desde o furacão no México, não no furacão no México, não, nos terremotos do Japão, até várias catástrofes, tá? Na guerra da Ucrânia agora nós tínhamos uma equipe trabalhando muito e a gente tem um protocolo muito simples, com 5 pequenos passos que eu gostaria muito de poder oferecer a vocês. Então, Núbia, eu não sei qual é o nosso tempo antes da Zuleika falar, quero saber isso para que eu possa me programar aqui para oferecer a vocês esse protocolo, se assim vocês quiserem. É muito simples e faz muito bem. Como é que a gente está? Pode ser? Vamos fazer. Pode. Zuleika, Acho que passo, sim, tá? né, gente? Vocês não Como é que a vão gente querer tá de perder o tempo? Qual é protocolo, a né? nossa margem? Oi? São 8h28. Não, acho que mais uns 15, 20 minutos no máximo. Pode ser? Por mim, pode ser. Só o protocolo eu preciso de uns 10 minutinhos. Então, vou passar para a Zuleika e aí a gente faz o protocolo, pode ser? Uhum. Zuleika, obrigada por ter Não, só ia fazer um comentário, né, sobre o que está sendo colocado, no sentido de que quando a gente pensa em ajudar nessas situações de catástrofes, a gente sempre pensa em ser útil na maneira mais completa que existe, né? Nos colocando, às vezes, até em situações de risco, como foi colocado, e fazendo sempre coisas muito grandiosas. E às vezes a gente esquece que o nosso vizinho de porta está precisando de ajuda com coisas bem pequenas.
Então, eu estava fora do estado e algumas pessoas, amigos da minha filha, queriam saber de que forma eles podiam vir para o Rio Grande do Sul ajudar, buscando caiaque, buscando colete salva-vidas. E, na verdade, eu penso, né, que estavam buscando adrenalina. Muito ajudar, sim, mas sempre com o intuito, né, de se colocar numa situação de salvamento, muitas vezes, e colocando em risco também. Não é uma crítica, né, é uma reflexão minha, que às vezes a ajuda ela pode vir em pequenas porções, como foi colocado por todos ali que falaram, né, pequenas ações, que às vezes fazem resultados tanto quanto salvamentos grandes, né, e não se colocando em situações também de risco. E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, né? O que a pessoa que está ali perto, ao redor, perdeu e que eu possa contribuir de alguma forma, né? E quando dizem também, só perdeu coisas materiais, mas não perdeu a vida, eu questiono. Porque essas Uhum. coisas materiais, elas têm memória, elas têm uma labuta. Então, não dá para gente só dizer que perderam coisas materiais. As pessoas perderam as suas referências enquanto pessoas, família, né, as suas vidas, as suas histórias. Então, não foram só coisas materiais, né? Então, às vezes, a gente se acha até egoísta porque perdeu um bem material. Eu perdi. E tem toda uma memória, né? Claro que dá vontade de sentar e chorar, mas não perdemos as vidas, não perdemos familiares, mas aquilo também tem história. Então, essa valorização também, né, do que as pessoas perderam em momentos de crise, né, como essas, elas não podem ser menosprezadas ou deixadas de forma menor em termos de importância, né? Se perdeu, sim. Perdeu coisas que foi muito difícil de conquistar. Então, eu acho que essa é uma frase que eu excluí do meu vocabulário, né? Só perderam coisas materiais. Não, eu perdi coisas materiais. E elas me fazem falta hoje pelas memórias que elas tinham, né? Então, hoje que a gente tem que ponderar bastante no que estamos fazendo como pessoas e como profissionais. Que o mínimo que a gente faz já é algo importante, como a Berenice falou, né? A Beri, a Cris, a Isabela, né? Que foram colocados anteriormente, a Damares, que a gente precisa valorizar também o que nós estamos fazendo para os outros. Não precisa ser grandioso, né? Não precisa aparecer nas telas. Qualquer coisa pequena, ela já é realmente é bom se dado, né? De forma espontânea e verdadeira, e que serve para outra pessoa, né? Que seja útil para ela, nos faz bem também, né? Então, realmente, na crise, a gente cria coisas, né? Crie coisas novas. E a gente é resiliente. Eu sempre dizia, né, fora daqui, para as pessoas que me perguntavam, eu dizia, o povo gaúcho é resiliente. A gente se ergue. O Estado pode estar destruído neste momento, mas a gente se ergue. Porque essa é a nossa história, a nossa herança, né? A gente já venceu outras batalhas. E, e eu acho que quando eu falo para os meus alunos, e quem é da semiologia vai lembrar, quando eu falo de escuta ativa, né? Fale menos e escute mais, às vezes já é o suficiente, né? É só uma, é só uma contribuição, assim, né? Minha, que eu também estava muito angustiada e continuo angustiada por ter acompanhado a maior parte disso tudo pelas telas e ver coisas que realmente nos machucam, né? Eu imagino o sofrimento de quem realmente estava aqui vivendo isso no dia a dia, mas eu acho que se a gente fizer pouquinho, também está fazendo muito para todo mundo. Toda vida importa, toda Isso, dor precisa ser respeitada. isso mesmo. E agora a gente tem os nossos corpos e as nossas relações. A partir do nosso corpo e das nossas relações,
a gente reconstrói o que pode ser reconstruído. Por isso, se eu puder ajudar, oferecendo para vocês um encorajamento para olharem para os seus corpos, para sentirem os seus corpos, para não negligenciar os seus corpos, eu vou ficar muito contente. E eu quero convidar vocês a fazer um protocolo muito simples, que foi trabalhado na guerra da Ucrânia e vem sendo trabalhado em diversos lugares do mundo, que é muito, muito, muito simples. Eu quero convidar vocês a ficar em pé, lentamente. Pode deixar, Núbia, pode deixar esse slide ali, eu peço para você passar, quando for o caso, o outro, esse. Eu quero convidar vocês a ficar em pé. Ficar em pé e perceber como é essa mudança de estado. Até agora nós estávamos sentados, com um olhar muito fixado para a tela, com a escuta ativa, né, para entender, para escutar, enfim. E agora eu quero convidar vocês a ficar em pé e perceber o movimento do corpo. Eu venho um movimento para frente e para trás, alguém pode ser para um lado e para o outro, outros podem estar mais enrijecidos, enfim. Não tem certo nem errado. E vê se tu pode colocar a tua atenção na planta do teu pé. Talvez caminha um pouquinho aí ao redor onde tu estás, bem lento. O importante é que sejam movimentos lentos, muito lentos. Talvez uma respiração mais profunda possa acontecer. Talvez uma parte do pé esteja mais em contato com o chão que outra. Percebe os teus pés. E agora, eu vou te convidar a cruzar os teus tornozelos e os teus braços, colocando uma mão em cada axila. Aqui eu estou fazendo, e embaixo eu estou com os meus tornozelos cruzados. E lentamente baixa a tua cabeça, pouquinho, tudo pouquinho, e respira um pouco com a cabeça baixa, os tornozelos cruzados, as mãos nas axilas. E percebe que o teu corpo vai procurar encontrar um centro. Talvez venham movimentos instáveis. Tá tudo bem. Te permite perceber a instabilidade e a estabilidade também. E bem devagar, tu pode ir levantando a tua cabeça, descruzando os tornozelos. Se quiseres ficar com a mão embaixo da axila, fica. Se não, pode descruzar também. E vai deixando os teus olhos se abrirem. E vai procurando aí no teu ambiente algo bonito, algo que te chame a atenção pela beleza. E quando encontrar, deixa o teu olhar descansar um pouquinho na beleza. Talvez uma respiração mais profunda aconteça, um movimento. Permite. E aí eu vou te convidar a ir colocando a tua atenção aqui para essa tela. Vou pedir que a Núbia
Feche a apresentação. Tenho o slide que é só os meus contatos, não é importante, a Núbia tem. E deixe só os quadradinhos aqui, que a gente possa só se conectar, olharmos aqui uns para os outros. Olha que legal, começa a ficar os quadradinhos, ó. Isso. E agora fazendo contato com o colega, com as colegas. Tem níveis de colegas aqui, né? Tem colegas de curso, tem colegas de docência, tem colegas de centro universitário, porque estão em cursos diferentes. E tem eu, que sou uma novata aqui, né? Percebe? Conecta. Essa é a nossa natureza. Nós somos seres feitos para o engajamento social, para a conexão. Por isso a gente sente tanto, por isso a gente tanto quer ajudar. Por isso tudo isso nos mobiliza. Essa é a nossa natureza. Que a gente saiba cuidar da nossa natureza para que as nossas conexões possam ser feitas com saúde, com qualidade. E a nossa ajuda possa realmente ajudar. Todos nós teremos oportunidade de ajudar, né? Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela honra de estar com vocês nessa noite. Se quiserem qualquer outra informação, Núbia pode passar o meu contato, estou à disposição, tá? E vamos juntos. Ó, tem uma mocinha abanando lá. Oi! Boa noite! Sempre é bom ver criança, né? Núbia, querida, muito obrigada. Professora Damares, professora Zuleika. Tem uma outra professora aqui que eu esqueci o nome, desculpa. Adri. A Adriane, muito obrigada. Tem outros professores, muito obrigada. Todos os estudantes, muito, muito obrigada. Adriane aqui, agora acabei de vê-la. Muito, muito obrigada. Acho que teu áudio está fechado, Tá Núbia. fechado o microfone, Núbia. Aqui Oi, alguém Núbia. levantou. Então, A o microfone tá fechado, Núbia. Sara Jane levantou a mão aqui. Eu posso falar rapidinho? Consegui. Pode. Eu só tenho a agradecer, Flávia, assim, eu fiquei quietinha a maior parte do tempo, porque para mim, assim, é um aprendizado, né? Eu sou psicóloga, mas nunca atuei, assim, nessa área de urgências, emergências e desastres, e para mim eu não atuo na área clínica, então eu atuo na área da psicologia organizacional do trabalho, é uma área um pouquinho diferente do dia a dia do clínico, né? Mas a gente também faz acolhimento, a gente também faz escuta, a gente também encaminha, a gente, né, também cuida do trabalhador, enfim. E eu achei assim bem legal, fiquei feliz por estar aqui acompanhando e vendo os alunos, Berenice falando da aula de empatia, que coisa maravilhosa que a gente pôde trabalhar esse assunto, né? E vocês estarem buscando e colocando isso, né, no dia a dia de vocês, no fazer diário, é magnífico poder acompanhar e ver o quanto que também, de algum modo, a gente pode contribuir para fazer diferença. E fiquei quietinha, mas eu também fiquei muito impactada com isso,
né, com toda essa alteração, e me senti também muito culpada. Aí quando vocês começaram a falar ali, eu disse, ai, ainda bem que não sou só eu, porque eu também me senti, eu disse, meu Deus, eu tô ficando culpada porque aqui em casa tá tudo certo, né? Não aconteceu nada, parece que tinha que ter acontecido alguma coisa para me sentir mais, vamos dizer assim, engajada com essa corrente, vamos dizer assim, de união, né, que o povo está fazendo, mas eu fiz minha parte também, então, assim, tranquilo, me senti mais aliviada, e quando a Núbia falou para mim, ai, Sara, tu veio, eu vou, mas eu nem sei, Prof. Núbia, o que eu vou poder ajudar, porque eu não tenho experiência nisso, então, às vezes é bom a gente poder acompanhar, participar, aprender, para que em outro momento a gente possa estar mais bem preparado, mais bem capacitado. Eu sempre falo que a gente não nasceu sabendo, né? E a gente vai vivenciando e vai amadurecendo, vai experienciando e às vezes errando e outras acertando, mas tudo isso faz parte do processo. Então, agradeço muito aí a tua disponibilidade, o que eu pude acompanhar, embora cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava com a turma também, mas foi muito bom te ouvir. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, Sara. A gente está com a Josi e a Vili. Eu gostaria de ver. Vocês estão trabalhando, gurias? Então, vocês estão com o microfone? Podem falar um pouquinho? Porque também temos representantes da Secretaria da Saúde, né? Que legal. Núbia, Oi. eu ia dizer para elas, meninas, cliquem na imagem de vocês que deve ficar bem grande para todo mundo ver elas. Cliquem em cima da imagem delas. Nós clicarmos? Isso. Se vocês clicarem, vocês fixam a Mas imagem, aqui fica não bem aparece grande. o meu. É bem legal de a gente estar vendo, né, que a gente disparou esse link hoje para todos os lugares. Só queria ver lá se a Secretaria de Saúde não entrou, que a gente tinha combinado que ela ia entrar, e eu, como estava apresentando, eu não vi. Se vocês conseguirem falar, Josi e Vili, fiquem à vontade, tá? Eu queria ouvir vocês também. Se não, Elas estão- agradecer. Elas estão escrevendo, né? Agradecer a presença, né? A prof. Rosenilda também está lá, né? Nós ajudamos a Vi em Faria Lemos. A Josi está dizendo aqui que o microfone não funciona. Tranquilo. Uhum. Faria Lemos e Alcântara, né? Bem impactante. Uhum. As gurias estão escrevendo aí, mas foi uma grande valia. Isso aí, gurias. A gente sabe que vocês estavam lá, né? Sempre em todos os eventos, né? Na pandemia, nas vacinas, era naqueles mutirões. As meninas estão sempre juntos, sempre participando, e tudo que a gente convida e as atividades, elas estão juntas. A gente quer agradecer a participação de vocês, tá? Meninas da Secretaria de Saúde, dos outros cursos, os alunos dos demais cursos da Prof. Sara e da Prof. Damares, agradecer a Rosenilda, a Adriana, ao Maicon, que também estava sem a câmera, a Prof. Zuleika, que fez o link ontem à noite, e especial os alunos, né? Tati, em nome do DA, né? Agradecer toda a equipe de vocês. Núbia, tem uma pessoa com a mão levantada, a Bárbara. Pode sei se falar, você viu. Bárbara. Oi, boa noite. Gostaria de agradecer, então, em nome dos alunos, Flávia, pela tua fala, porque eu tenho pouca experiência nessa questão de desastres e realmente a gente fica agoniado, sabe? Meu Deus, estou estudando, estou me esforçando tanto para ser da saúde e agora tá tudo bem, eu não posso fazer nada, não consigo ajudar em nada. Acaba que a gente se sente mal com toda essa situação. E ouvir alguém com tanta experiência, com tanta sabedoria, realmente era confortante. Então, só queria te agradecer, Flávia, por toda a palavra, pelo acolhimento que tu trouxe para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bárbara. Muito obrigada. Eu também quero agradecer novamente, né, em nome dos alunos, e dizer que eu tenho certeza que todos
saíram mais leve hoje, que tenho certeza que muitos, como eu, estava ansiosa, aflita, e ouvir palavras que acalmam ajudam muito, né? Então, muito obrigada por tudo que tu compartilhou, pelo conhecimento, e esperamos mais visitas suas, né? Se tu for, com certeza, para compartilhar mais conhecimento, né? Vai ser um prazer, só chamar, se chamar eu venho. Muito bem, muito obrigada. Que bom, que bom. É isso, gente, que a gente possa se cuidar e cuidar do que é o humano em nós, nosso veículo sagrado, nosso veículo de vida, que é o nosso corpo, nossas relações. A partir disso, a gente reconstrói tudo, tudo, tudo. Não sem dor, mas chegando na alegria. Porque a dor faz parte, assim como a alegria, né? As duas coisas precisam acontecer. É assim a gente desenvolve resiliência. Vai ser um prazer escutar as histórias bonitas que vocês vão desenvolver a partir dessa experiência e dessa situação. Porque situações como essa colocam o que realmente importa em questão. O que importa é a nossa humanidade. Mas desde que a gente se cuide, né? Lindo, Flávia. Com certeza, assim, acho que a gente acaba a noite, né, querendo ouvir bem mais, né, nem querendo encerrar, né, mas acho que fica a grande mensagem, né, de cada uma se cuidar. Da palavra crise sem o S é CRI. O que eu vou criar a partir de hoje? O que eu vou criar de coisas boas para mim, para o meu corpo, para minha vida, né? Não nos cobrar tanto, gente. Olha que legal os animaizinhos ali atrás. Nos sentirmos mais, né? Sentir o nosso corpo, né? Tiver que chorar, chora, mas daqui a pouco seca as lágrimas e vamos lá, Isso aí. né? Acho que a grande mensagem hoje que eu vou ficar é da crise, tira o S e vamos lá. Que bom. Um beijo bem grande. Uma boa Muito semana para todos nós. obrigada e até a próxima, gente. Obrigada a Tchau. todos por estarem aqui. Tchau, tchau. Agora sim, um tchau bem cheio de vida. Yes! Uma Vamos foto encerrar a oficial. gravação, então. Núbia, tu não vai fazer a foto? Encerra a gravação e a gente faz a foto oficial. Quem puder, abre as suas Aham. câmeras. Ah, eu Dá uma quero. clicada em Depois, cima para Núbia, quero. aparecer.